ao 3. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: naquela noite não pôde dormir, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele leu diante do rei. Achou-se, pois, escrito que Mardoqueu, ou Mordecai, a quem havia denunciado a Bigtai e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei. Então disse o rei: que honra e que distinções se deram a Mardoqueu por isto, e nada lhes foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. E perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Só até o versículo 4. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a passagem bíblica, eu acredito que é uma passagem já conhecida de toda a igreja, mas nós cremos que Deus tem sempre algo novo para nos ensinar. E a Bíblia vai contar aqui na narrativa que no período do rei Assuero, o rei Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, o reino de Assuero se estendeu com um número de 127 províncias. A glória do rei e do reino era tão grande que todos admiravam. E a Bíblia diz que o rei resolve fazer um grande banquete e reuniu todas as 127 províncias para celebrar e se alegrar com ele. E nesse banquete, o rei celebrou durante 185 dias. A Bíblia diz que quando acaba esses 185 dias de festa, o rei resolve estender a festa por mais 7 dias. E nesses 7 dias, ele deixou somente a nada da sociedade, somente os príncipes, somente os prefeitos, os magistrados, para se alegrar com ele durante esses 7 dias. E a Bíblia diz que o vinho era liberado, porque o rei decretou uma ordem que poderiam beber vinho à vontade para se alegrar com ele. E terminando esses 7 dias de festa, o rei, já alegre do vinho, ele manda chamar a sua rainha, chamada Vasti. Ele manda os seus eunucos ir até a casa da rainha Vasti, que também estava realizando um banquete para as mulheres dos príncipes. E naquele momento a rainha Vasti, ela se recusa a ir à presença do rei. Quando os eunucos chegam até o rei e comunica a eles que ela se recusou a ir até o rei fica furioso. E ele vai buscar conselho com os príncipes, o que deveria fazer com a rainha. E o conselho dos príncipes foi: ainda hoje, quando as mulheres dos príncipes souberem o que a rainha fez, recusando vir à presença do rei, todas as mulheres vão começar a rejeitar e desprezar os seus maridos. Agora eu te digo, rei, faça-se um decreto e expulse a rainha Vasti da tua presença, para nunca mais entrar. E assim o rei fez, escreveu um decreto, selou com seu anel, e a rainha Vasti foi destituída do seu reinado. E a Bíblia diz que o rei, após isso, ficou muito triste, e alguém foi até o rei e disse: rei, por que tu não reúne as mulheres da fortaleza de Suzã, as mulheres mais belas, virgem, para que possa se escolher uma para ser a tua rainha? A Bíblia diz que o rei manda fazer aquele concurso das mulheres e reúne as mulheres mais belas,
mais bonitas, junto à casa do eunuco que cuidava das mulheres. A Bíblia diz que Esté, que era cuidada por seu tio chamado Mardoqueu, também foi levada para a casa das mulheres. É interessante nós frisar aqui que Mardoqueu e Esté vieram do cativeiro vieram junto com os cativos de Judá, sendo trago pelo rei Nabucodonosor. Então eles estavam ali na fortaleza de Suzã como escravos. E aí, quando Esté vai para a casa das mulheres, ser preparada por 1 ano, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, para depois se apresentar ao rei. A Bíblia diz que as mulheres se apresentavam ao rei e logo em seguida iam para a casa do eunuco para ser cuidada. E o texto vai dizer que quando Esté se apresenta diante do eunuco, o eunuco olha para Esté e automaticamente ela acha graça diante do eunuco. E essa graça que Esté achou não foi por acaso. Não era porque Esté tinha uma beleza como nós vemos hoje, porque o padrão de beleza estipulado pela mídia é algo diferente do tempo de Esté. O padrão de beleza que a mídia hoje coloca na nossa mente é uma mulher com corpo de violão, é uma mulher com as suas partes bem cheias, é uma mulher com o cabelo bem aparado. Eles mostram para nós uma beleza estética, algo que é externo, mas para Deus. E o que aquele que cuidava das mulheres, o eunuco, quando ele olhou para Esté, ele não viu isso. Ele viu algo diferente. Ele viu a beleza que estava dentro de Esté, a beleza do Espírito Santo de Deus. A beleza que quando nós, aleluia, estamos na presença do Senhor, as pessoas veem a diferença em nós. É por isso que quando Daniel também se apresenta diante do rei, a Bíblia diz que ele achou graça perante o rei, porque ele tinha um espírito excelente. Nós descobrimos aqui que o que faz a diferença em nossa vida não é esse enfeite externo, mas é a beleza do Espírito Santo em nossa vida. E a mulher que se preza e que é sábia, ela busca a beleza interior, a beleza do Espírito Santo em nós. A Bíblia diz que Esté achou graça perante o eunuco, e quando ela entra para ser vista pelo rei, no mesmo momento o rei se apaixona por Esté. A Bíblia diz que o rei logo colocou a coroa na cabeça de Esté e o fez rainha. Então fez aquele grande banquete. Então a partir daí, o seu tio Mardoqueu ficou todos os dias na porta do palácio para ver Esté. E nessas andanças a Bíblia diz que ele descobre que 2 eunucos tramavam a morte do rei. Ele descobre e no mesmo momento conta para Esté, e Esté conta para o rei. E o rei manda escrever aquela história a respeito de Mardoqueu nas crônicas do rei dos Medos e dos Persas. O rei escreveu aquela história e colocou guardado em sua biblioteca. Escreveu algo sobre Mardoqueu. O que eu quero que você grave esta noite, a palavra-chave desta história é que Deus escreveu algo sobre a sua vida. Existe algo escrito sobre você que o próprio Deus escreveu. Mas continuando a história, foi escrito e foi esquecido. E a Bíblia diz que o rei resolve exaltar um homem chamado Amã como o primeiro ministro do seu reinado. O rei deu poder, o rei deu autoridade. E ali Amã, onde chegava,
as pessoas deveriam se ajoelhar e se prostrar diante de Amã. Só que quando Amã passava na porta do palácio, a Bíblia diz que Mardoqueu, um crente fiel, não se dobrava diante de Amã. Porque o crente verdadeiro, ele não se dobra diante de imagens, diante do homem, não se prostra diante de deuses falsos, porque ele só adora somente um, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando ele passava na porta do palácio, Amã não se ajoelhava, Mardoqueu não se ajoelhava, melhor dizendo, e Amã ficava cheio de ódio. Amã vai para sua casa e ali fala para sua esposa que ele estava muito alegre e feliz com tudo que o rei tinha feito com ele. Porém tinha algo que incomodava ele, que era o crente Mardoqueu. Mardoqueu era aquele tipo de crente que não tinha vergonha de demonstrar a sua fé, e isso incomodava Amã. Só que ele não queria destruir somente Mardoqueu, ele queria destruir todo o povo judeu. A raiva dele era contra o povo de Deus. E isso é semelhante ao que acontece hoje. Existem pessoas que têm raiva de nós porque somos crentes. E principalmente aquele crente que não tem medo, não tem vergonha de expor sua fé para todos. É por isso que nós temos que sempre declarar para o mundo e protestar para o mundo que nós somos servos do Deus vivo, aleluia. Que nós não adoramos imagem de esculturas, que nós temos um Deus, aleluia, que somente a Ele devemos louvar, engrandecer e adorar o nome dEle, aleluia. Então ele conta ali para sua esposa, e ela vai dizer: olha, se ele está te incomodando, vai até o rei e pede para ele te dar autoridade para destruir todos os judeus, e também Amã, também Mardoqueu. Então Amã foi até o rei e disse para o rei: rei, existe um povinho aí no teu reino, que veio dos cativos de Judá, que ele não faz caso de ti, nem dos teus reis, nem dos teus deuses. Eles não adoram nem se prostram às nossas divindades. Se tu me der autoridade para me destruir com eles, eu vou colocar na mão daqueles que vão matar 50 pesos de prata. Então o rei resolveu ali acatar o pedido e concede a Amã. Ele chama os escritores e manda escrever um edito declarando que no dia tal, no mês tal, os judeus seriam mortos. E ali ele manda Amã selar com um anel, e aquela lei não poderia ser revogada. A Bíblia diz que quando esse edito se espalha na cidade, o crente Mardoqueu ouve, e no mesmo momento ele começa a clamar a Deus. Mardoqueu se veste de pano de saco e vai para as praças clamar ao Senhor. Existe algo interessante aqui, meus irmãos, é que quando Mardoqueu sabe que estava sob ameaça, que o povo dele estava sob ameaça, ou seja, a sua família, ele resolveu se humilhar e buscar a presença de Deus. E é isso que devemos fazer. Muitas vezes nós queremos buscar uma solução por outras formas, mas a melhor maneira para nós alcançarmos a vitória é se humilhando diante do Senhor, porque somente Ele tem a solução certa para nós. A Bíblia diz que Esté sabe que Mardoqueu estava na praça clamando, e também na porta do palácio, e ela manda saber o que estava acontecendo. E aí, quando chega a notícia para Esté que Mardoqueu estava ali e mandou chamar ela, Mardoqueu relata para Esté que o povo estava sendo ameaçado e queriam ser mortos
no dia tal do mês tal. E aí Esther, no mesmo momento, ela vai dizer: não, eu não posso fazer nada, porque se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, eu posso ser morta. E aí Mardoqueu, ele vai falar para ela: olha, se tu não fizer nada, eu tenho certeza que Deus vai levantar socorro por outra parte. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Porque ainda que nós estamos esperando o socorro por um lado, se por esse lado não vier o socorro para nós, Deus levanta o socorro, nem que seja de onde nós menos esperamos, mas Deus levanta o socorro, porque a ajuda não depende de homens, a ajuda depende somente de Deus. Aleluia. Então ele vai dizer: olha, e se tu achas que tu estando no palácio, tu vai te salvar, tu está enganada, porque eu creio que Deus te colocou aí dentro do palácio para te interceder, talvez por nós hoje. Sabe o que eu aprendo hoje aqui? É que você está na casa de Deus hoje, na presença do Senhor hoje, na casa do rei hoje, seja para você clamar por sua família, seja para você clamar por seus parentes. Glória a Deus. E talvez você ainda se encontra relutando contra Deus, porque existe uma barreira, irmãos, em pregar o evangelho para quem não é nosso parente, e em pregar o evangelho para quem é nosso parente. Existe uma barreira, porque eu já passei por isso também. Eu tinha dificuldade em pregar o evangelho para os meus parentes, eu tinha um receio, eu me sentia constrangido, mas aí Deus me libertou disso, e eu tenho certeza que muitos aqui também já passou por isso. Mas aí Deus te colocou na casa dele para você interceder por sua família. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Esther tomou uma decisão sábia, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com suas próprias mãos a destrói. E aí Esther manda dizer para Mardoqueu: Mardoqueu, fala com o povo da cidade e manda que todos façam um jejum de 3 dias, porque quando nós queremos vitórias, quando nós queremos algo de Deus, nós temos que buscar ao Senhor, até mesmo com jejum e com oração. Glória a Deus. E aí o povo atendeu o pedido de Mardoqueu. Todos começaram a jejuar durante 3 dias. Enquanto o povo estava orando e jejuando nas ruas, Esther estava dentro do palácio jejuando com as suas companheiras e servos. Chegando o dia da rainha se apresentar ao rei, quando Esther se aproxima da entrada do palácio real, o rei olha para ela e estende o cetro de ouro para ela. E estender o cetro de ouro significava que o rei estava dando permissão para ela se aproximar dele. Aleluia. Quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos quebrantamos diante de Deus, os caminhos se tornam livres para nós ter acesso ao Senhor. A Bíblia diz que depois que o véu se rasgou, aleluia, depois que o véu se rasgou, o caminho ficou livre, o acesso ficou livre para nós termos intimidade e contato diretamente com Deus. Então a Bíblia diz que Esther se aproxima do rei e ele diz para ela: o que tu queres? Se for possível até metade do meu reino eu te dou. E ela vai dizer: olha, eu só quero marcar um banquete com o Senhor e com o primeiro-ministro Amã. E a Bíblia diz que eles marcam aquele banquete, se reúnem, e chegando o dia desse banquete, depois da comida, depois da bebida, o rei pergunta para a rainha Esther: o que tu queres que eu te faça? E ela vai dizer: olha, eu quero que amanhã
você e o príncipe Amã venha novamente para um outro banquete comigo. E aí eu vou declarar o que eu quero realmente. A Bíblia diz que quando Amã sai daquele banquete, ele passa na porta do palácio. E quem estava lá? O crente chato Mardoqueu. Que quando ele passava, ele não se dobrava. E a Bíblia diz que Amã fica endemoniado e vai para sua casa conversar com sua esposa. E aí a mulher que não era sábia, que quando o marido chega da rua, porque discutiu com alguém, vai falar: olha, faz isso e aquilo com ele, vai lá tomar satisfação. Porque a mulher, quando não é sábia, ela tem essas atitudes. Ela não tenta livrar o marido de confusão, ela tenta meter ele em confusão. E aí ela vai dizer para Amã: olha, por que tu não faz uma forca aqui em frente de casa? Faz essa forca de 50 côvados de altura e vai até o rei amanhã pela manhã, para que ele enforque Mardoqueu nela. Aquilo alegrou Amã. E quando deu pela manhã cedo, Amã estava pretendendo ir lá. Só que a Bíblia vai dizer que o rei nessa noite não conseguiu dormir, porque o Espírito de Deus não deixou o rei dormir. E o rei mandou chamar alguém e disse: olha, procura algo para me ler aí, procura algo para me tentar ler, para ver se eu consigo dormir depois. E aí alguém pega justamente o que foi escrito sobre Mardoqueu. E o rei lê aquilo que estava escrito, que Mardoqueu tinha salvado o rei da morte. E o rei fica indignado e pergunta: que honra foi dada a este homem? Qual foi a glória que este homem recebeu por isso? Alguém vai dizer: nada. E eu pergunto: por que que o rei se lembrou de Amã? A resposta é: porque tinha algo escrito sobre ele. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo de número 20, e verso 11, que existem livros a serem abertos no dia do juízo final. Existe o livro da vida, existe o livro das obras, e existe o livro que é a palavra de Deus. E nestes livros, o livro das obras, está escrito algo sobre nós. Está escrito aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos, as nossas atitudes diante do mundo, as nossas obras realizadas na igreja. Está escrito lá. E a Bíblia vai falar em Romanos, no capítulo de número 5 e verso 10, se eu não me engano, que todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para sermos julgados cada um segundo as suas obras. Então vai estar escrito as nossas obras neste livro. E Paulo vai nos recomendar, ou melhor dizendo, Paulo vai nos ensinar a como ter obras que serão aprovadas diante de Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo vai dizer que nossas obras têm que ser feitas em Deus, pois as nossas obras feitas em Deus, elas resistirão o poder da aprovação do fogo. As nossas obras feitas em Deus, aleluia, são obras que são feitas totalmente para a glória do nome do Senhor, e não para a glória do nome do homem. São obras feitas para que o nome de Deus seja glorificado, exaltado, para que o nome do Senhor seja visto e não nosso, para que Deus possa crescer em nossa vida e não nós. Essas são as obras que glorificam o nome do Senhor. Então existe algo escrito sobre você diante de Deus. Aleluia, Jesus. E nós devemos priorizar as nossas atitudes para que venham a ser boas, para que venha a ser escrito, e naquele grande dia, quando vier a ser lido, possa ser aprovado diante do Senhor.
Então o rei lê aquilo, e pela manhã, quando o rei se levanta, ele pergunta: quem está na porta do palácio? O servo dele vai dizer: é Amã. O rei manda Amã entrar, e quando Amã vai chegando na presença dele, ele vai dizer: olha, o que o rei deve fazer para exaltar um homem que o rei quer honrar? A Bíblia diz que Amã pensou consigo: com certeza esse homem é eu, porque não existe homem algum no reino que o rei goste mais. Então eu vou caprichar aqui no mistério. A Bíblia diz que ele fala: rei, tu pega o teu cavalo, aquele que tu anda passeando, aquele branco, o especial, pega as vestes reais, a coroa real, coloca sobre este homem, monta ele num cavalo e pega um dos teus príncipes e manda ele proclamar nas ruas de Suzã: eis aqui o homem que o rei deseja exaltar. E aí o rei diz para ele: olha, pega tudo isso que tu falou e não deixe cair nada, e faça isso com o judeu Mardoqueu. Aleluia. Glória a Deus. Naquele momento, Amã, já frustrado, pega tudo e sai pela rua puxando um cavalo e proclamando: eis aqui o homem que o rei deseja exaltar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando chega no final daquela caminhada, Amã já sai correndo para sua casa, já meio perturbado. E quando chega, ele começa a falar para sua esposa. Ela vai dizer: olha, se diante desse judeu Mardoqueu tu começou a cair, então se prepara, porque agora o negócio vai vir quente. A Bíblia diz que quando ele termina de falar, chega a carruagem real para levar ele para o banquete de Esther. Quando ele chega no banquete, que está o rei e a rainha Esther, ele estava atordoado, e a rainha, depois do momento do vinho, o rei vai perguntar para ela: me diga o que tu queres, que se possível a metade do rei eu vou te dar. Ela vai dizer para ele: olha, o que eu quero é somente a salvação da minha vida e do meu povo. Existe alguém ameaçando a destruir o meu povo e a minha vida. O rei fica furioso e diz para ela: quem é esse homem, quem é esse malvado que quer destruir? Ele vai dizer: é este malvado Amã que está do nosso lado.